Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Muito bom dia primeiramente, vamos juntos falar do São Paulo Futebol Clube. Separei aqui as últimas notícias do São Paulo, né? Então vamos trocar essa ideia que acho que vai ser um vídeo bem interessante. Alguns jogadores, tem jornalista, tem gente já pedindo pro Zubeldia, caras que gostam do Zubeldia, para ele usar a categoria de base num time onde o time reserva, não o principal, mas o reserva, ele é bastante fraquinho, sabe? Então já estão pedindo o uso da categoria de base, mas o Zubeldia, ele tem um outro caminho que aparentemente ele gosta de seguir. Mas o São Paulo, enquanto instituição, deve pressionar o Zubeldia agora para o uso da categoria de base. E aí surgem jogadores bastante interessantes para tentar mudar essa realidade do técnico que não gosta muito de usar a base, né? E ainda tem o zagueiro Igor Júlio, lá do Brighton, da Premier League da Inglaterra, e ele também veio aqui pro São Paulo. Ele falou algumas coisas e tem bastante falas dele para nós compartilharmos aqui, trocarmos uma ideia sobre o futuro desse Igor Júlio, coisa legal. Além disso, tem também uma nova fórmula sendo discutida para no Brasileirão não cair em 4 times, cair um outro número, e também a questão de inscrição de número de estrangeiros, coisa que muda bastante o nosso cotidiano aqui do São Paulo Futebol Clube. Vou falar de caras como Negruti, como Lucas Ferreira, como Matheus Alves, Alan Franco, tem cara que volta pro São Paulo aí, coisa bem legal mesmo. Vem comigo então. E o São Paulo de Zubeldia precisa pelo menos de uma mudança do time titular agora já para daqui 17 dias, quando estreia no Campeonato Brasileiro contra o Sport. Vamos juntos? Então vem comigo, chega nesse like aí, posso contar com o teu likeão? E se inscreva também aqui no canal, que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E eu, o Juba, faço muita questão de ter você por aqui, beleza? Como tá muito cedo hoje, eu gravo esse vídeo às 8h56, mas eu acordei bem cedo mesmo. Então um cafezão aí pra gente começar esse vídeo bem legal, vamos lá. Tome também um cafezinho, cafezinho é vida, hein? Tem gente que não gosta, né? Se eu não tomar um cafezinho aqui, ó, é dor de cabeça o dia inteiro, não penso mais em nada. Agora ainda penso. Quando chega a tardezinha, não penso mais em nada. Gente, olha só. Esse Igor Júlio, zagueiro do Brighton, ele veio se tratar aqui. Ele falava assim que ele tinha vários times para se tratar, que o São Paulo foi um dos destinos dele, que ele escolheu, que ele já sabia que era bom, que era estruturado. Mas depois de conhecer as instalações, conhecer ali a Barra Funda no São Paulo, dentro do São Paulo ali, ele falou, ó, aqui é melhor do que se pode imaginar. Inclusive, já falou coisas mais ou menos tipo, eu quero um dia jogar no São Paulo e tal. Ele meio que se abre também, não fecha as portas para o tricolor, demonstra uma total gratidão e respeito pelo São Paulo enquanto em vida útil de futebol. Enquanto em vida, sabe? Em vida útil de futebol. Mas o São Paulo, ele está tentando agora uma renovação com o Alan Franco. Então o São Paulo que conta com a Arboleda hoje, conta com o Ferrarese e também com o Sabino. É o que tem de realidade. A outra realidade é um Alan Franco que acaba o contrato em fim de 2025. Então já começa a apertar o calo a renovação do Alan Franco. Quando pensa no Juan Tressoldi, ele não é uma renovação, né? É uma compra de 25 milhões, 26 milhões. E o Juan Tressoldi também, convenhamos, o São Paulo meio que colocou ele de lado, ele teve contusão, mas o São Paulo opta por dar uma chance para o Ferrarese, coisa que nós não tínhamos visto até hoje. O Ferrarese, pouquíssimos jogos jogando titular, não tinha sistema de jogo para ele jogar, jogava de lateral direito. O Ferrarese, ele ganha a vaga em momentos cruciais do São Paulo, como foi essa quartas e semifinal do Campeonato Paulista. Então o Ferrarese virou o titular. Já é um respiro a mais, já é uma boa notícia quando você pensa que o Tressoldi iria ser comprado, aquela patifaria toda. Então o Ferrarese virou titular. Do outro lado, o Sabino, ele virou reserva do Alan Franco e ele é um zagueiro que tem entrado quase todos os jogos. Então o São Paulo, aqui no sistema defensivo, ele acertou em tudo. Por enquanto em tudo, se não comprar o Tressoldi. Ele dá chance pro Ferrarese, ele renovou recentemente com o Arboleda, que é titular, ele tem o Alan Franco, que é titular, e tem o Sabino, que é para compor elenco. Gosto bastante da ideia. Acho que o São Paulo tá bem coberto com os zagueiros. Então, Igor Júlio, não é pra agora. Juan Tressoldi, se fosse barato, seria legal, mas não é barato. E o São Paulo só tem que se ligar aí com o Alan Franco. Esse realmente precisa de uma renovação contratual, hein? O Alan Franco, ele tinha tido uma lesãozinha ali contra o Palmeiras, né? E essa lesão, ela não evoluiu, era uma coisa no braço ali. Ela não evoluiu, acho que até pelo jeito dele chegar nos caras do Palmeiras, né? Ele dá 2 trombadas ali, uma delas ele sente o braço, coloca a mão no braço e
ali foi meio que por culpa dele. Não foi o gramado sintético dessa vez. Mas aí o Alan Franco ele já está treinando com o pessoal de São Paulo. E tá maravilhoso. A única coisa agora que nós temos que cobrar da diretoria é a renovação com o Alan Franco, porque desde que ele chegou, ele foi um dos piores zagueiros, ele melhora, depois que ele melhora, ele é um dos melhores zagueiros não de São Paulo, do futebol brasileiro. Um tempo de bola incrível, uma frieza incrível, uma calma assim total, o desarme dele, uma coisa impressionante, um zagueiro duro, um zagueiro firme, que joga muito sério e melhorou demais o São Paulo depois que conseguiu se adaptar ao futebol brasileiro. Então o São Paulo aqui na zaga está de parabéns. Outra posição que o São Paulo está de parabéns, mas precisa aqui de uma mudança, que isso aqui é o meu ponto de vista, tá? Você pode concordar ou discordar, comente comigo. É a lateral esquerda. Lateral direita, o São Paulo também tá de parabéns por contratar o Cédric. Eu acho que aqui o São Paulo acerta ao contratar o Cédric. Já quando o São Paulo chega e ele contrata o... Deixa eu ver o Vinícius na lateral esquerda. Ele contrata o Enzo Dias e o Wendel. O São Paulo meio que garante, assim, as próximas gerações, dos próximos anos, a lateral esquerda. O Wendel tem 31 anos, ele é novo ainda. O Enzo Dias também, acho que tem 29. E são caras que já chegaram e um deles, que é o Enzo, se adaptou fácil ao São Paulo. Fácil mesmo. Por se adaptar fácil, ele está jogando. Mas o Wendel, ele é mais jogador que o Enzo Dias. Então, no meu modo de enxergar futebol, o Wendel tem que ser titular agora. Imagina que o São Paulo tem 17 dias só de preparação. Para se preparar para começar o Brasileiro contra o Sport Recife. Dito isso, o Zubeldia já teve uma pré-temporada, já teve intertemporada, já teve data FIFA, tudo o que precisa para aquela pausa, para treinar, o Zubeldia teve. E o São Paulo pouquíssimo melhorou, né, nessas pausas. Pouco se fala, o São Paulo parou 5 dias e melhorou. O Zubeldia conseguiu implantar um sistema de jogo e tal. E isso pra mim é bullshit, balela. Não teve nada de melhora. A verdade mesmo é que quando o São Paulo para, ele volta igual ou pior. Mas aí agora, tendo o Wendel pra jogar, eu acho que o São Paulo, ele teria um lateral de nível seleção brasileira. Sabe? Imagina que é uma contratação nível seleção brasileira, é uma coisa grandiosa. Assim como o Lucas Moura um dia foi uma contratação grandiosa, um titular absoluto, no México cara. O Oscar agora também, uma contratação grandiosa, titular absoluto. Não deveriam mexer com o Oscar, o Zubeldia não considera. Ele prefere o Luciano e coloca o Oscar pra volante, ponta esquerda, pra pôr o Luciano. Mas eu acho que o Oscar é uma contratação muito grandiosa. E o Wendel, igual. O Wendel é lateral esquerdo de Porto, Bayer Leverkusen, seleção brasileira, e ele chega com um jeito de jogar muito melhor que o Enzo Dias. Isso pra mim. Eu sei que muita gente considera o Enzo Dias excelente, eu acho ele bom. Bom, gostei do Enzo Dias, mas pra mim tá muito abaixo do nível do Wendel e legal pra caramba pra compor o elenco do São Paulo. Uma melhora significativa pra quem tinha Reinaldo, Edmar, o Wellington, Patrick Lanza, todos esses caras aí não chegam aos pés do Enzo Dias. E pra mim o Wendel ainda é melhor. Então aqui, zaga e lateral, o São Paulo ficou bonito na fita. Teve um camarada aqui no canal, eu queria até compartilhar com vocês, porque o que ele fala aqui pode ser um sentimento de muitos. Eu printei isso aqui ontem e eu quero ler pra vocês aqui agora. Darei nome aos bois aqui, quero falar com vocês. Tem a ver com tudo que eu tô falando aqui. Ele fala aqui, ó, Juba, é o Sérgio de Freitas. Salve, Juba. Faz algum tempo que eu acompanho você. Sei que o fato de eu acompanhar ou não é irrelevante. Te acompanhar ou não é irrelevante. Apesar de você dizer que faz questão da companhia de todos aqui, eu acredito, tá? E aí ele fala que eu peguei né? Peguei meio raiva do Zubeldia aqui, ele quer informação e tal, quer saber do Thiago Mendes, tal, sobre a renovação do Cédric. Primeiramente, eu separei essa mensagem que eu queria dizer que não tem nada de irrelevante. Nada de irrelevante você me acompanhar ou não. É a melhor coisa, uma das melhores da minha vida, tá? Tirando minha família, né? Ter vocês aqui comigo é a melhor coisa que poderia acontecer pra um cara igual a mim, tá? Simplesmente assim. Não tem nada de irrelevante. Eu deixei o comentário lá.
Não existe isso. Você me acompanhar aqui é fundamental pra mim, beleza? E o fato de eu te trazer notícias aqui, trazer notícias pra vocês, também é legal. Teve um camarada que falou: Juba, eu acompanho você de, acho que é Pernambuco. E aqui, acho que é Pernambuco, aqui não passa muito sobre o São Paulo, no Globo Esporte, não passa muito. Então eu me informo aí pelo seu canal. Pô, então é uma responsa muito grande, beleza? Eu não tenho nada ainda, então, sobre o Thiago Mendes e nem sobre o Cédric. O que eu tenho é, o Cédric e o São Paulo pode renovar num estalo de dedo. É claro que o São Paulo, ao renovar com o Cédric por 3 meses, ele tem um ponto positivo enorme e um ponto negativo enorme. Vamos lá, se o Cédric não tivesse jogado nada, chegou, foi colocado ali pro Zubeldia, machucou em 1 minuto em campo, igual o Fabrício, lembra do Fabrício, aquele volante que era do Corinthians, Cruzeiro, chegou no São Paulo, não conseguiu jogar, machucou, e aí o São Paulo ficou 1 ano pagando pro cara, tal. Isso é muito comum também acontecer, era muito comum acontecer. O Cédric, então, o São Paulo fez certo. Já tá 1 ano parado. Como é que você contrata o Cédric e garante que ele vai jogar? O São Paulo, então, teve cautela, cuidado, foi lá, renovou por 3... Renovou não, assinou por 3 meses, e aí coloca o Cédric pra jogar. Bom pra nós. Só que o Cédric jogou bem. O Cédric não está mais machucado, ele está conseguindo jogar num nível de jogo bom, né? Nível alto. Se você pensar que ele jogou igual ao Marcos Rocha do Palmeiras, ele está no nível alto, fisicamente falando, tecnicamente falando. E aí o Cédric agora, ele abre uma margem para ele poder escolher time também. É claro que ele tem uma certa gratidão pelo São Paulo, que foi o time que trouxe ele de volta pro radar, trouxe ele de volta para a vida futebolística. Então, o São Paulo deve conseguir renovar com ele. A minha expectativa não é que o São Paulo renove por 1 ano, tá? Aí seria muito bom pra nós e ruim pro jogador. Então ele deve pedir agora um contratinho de 2 anos. São Paulo deve oferecer então um contrato para ele de 2 anos, que é achômetro, hein? Deve oferecer um contrato para ele de 2 anos, onde ele teria esse 2025 e 2026. Ele vai ter tipo 35 anos quando for acabar o contrato, o que também não é nada alarmante, né? Temos o Luiz Gustavo com 38, tivemos o Rafinha aí com quase 40. Então ter o Cédric também com 35, poxa, pra mim problema nenhum, acho até que o São Paulo deve renovar. E o Thiago Mendes é aquela coisa, o São Paulo tentou a antecipação dele até o último dia de janela, a vinda dele antecipada, e não conseguiu. O Thiago Mendes, então, ele vai vir pro São Paulo no meio do ano, se nada der errado, ele vem pro São Paulo no meio do ano, e ó, eu tô falando no meio do ano, hoje é dia 14/3, né? Então já estamos praticamente na metade desse meio do ano, já faltam só 3 meses. Então, o Thiago Mendes, ele vem pro São Paulo sim, é quase impossível que ele não venha, e ele vem pro São Paulo no meio do ano, daqui 3 meses e 15 dias, se for mês 7. É de boa, Thiago Mendes vai ser jogador nosso e acho que é uma coisa muito boa, tá? A notícia que eu tenho aqui agora pra compartilhar com vocês é que o técnico Zubeldia, isso foi dito acho que pelo Arnaldo Ribeiro, que o São Paulo não tem um banco de reservas de qualidade, sobretudo do meio campo pra frente. Foi mais ou menos isso que ele disse, se eu não me engano. E aqui eu discordo, tá? Eu acho que isso não é fato. É claro que se você pensar no Rodriguinho, meia reserva, até hoje é fraco. Se você pensar no Eric, ponta direita reserva, é fraco. O ponto esquerda, Ferreirinha, pra mim não tem nada de fraco. Pra mim ele é muito bom de bola, ele está muito ruim, ele tá muito mal, Ferreirinha. Mas ele, quando jogou com o Carpini, por exemplo, ele não era nada mal. Ele se machucou, voltou mal, está afobado, está desesperado pra fazer as jogadas, não joga em equipe, joga sozinho e por isso comete erros assim muito grandiosos durante as partidas. Mas aí é culpa, o Zubeldia precisa arrumar isso a posição. Ferreirinha, vamos triangular, vamos tocar, o drible é legal pra caramba, mas tem hora que precisa tocar, essas coisas. Eu acho que pode arrumar o Ferreirinha num estalo de dedo. E o André Silva, pra mim, um bom jogador, hein? Até merecer ser titular. Então, pensar em Ferreirinha e André Silva como ponta esquerda e o centroavante, o ataque reserva você tem, né? Você não tem ali, talvez, o meia reserva? Talvez não. Vou entregar aqui que talvez não, realmente. O ponta direita, com a queda técnica que o Eric demonstrou ao vir do Ceará pro São Paulo, também fica uma coisa gritante. E se pensar, não tem o ponta direita. Quando tinha o Wellington Rato era melhor, agora não tem, do Eric não joga nada no São Paulo. Só que, considerando o Matheus Alves para ser esse meia reserva do Oscar... e pensar também que o Luciano pode ser banco desse time, né? Se pensar que o Luciano deveria ser banco, aí o ataque reserva é fortíssimo. Luciano,
André Silva, Ferreirinha, pô, pera aí. Luciano, dos artilheiros do São Paulo. André Silva, excelente centroavante que veio da Europa. Ferreirinha, cara que veio do Grêmio comprado a preço caro e que veio também pra fazer sua história aqui. Eu acho que um Ferreirinha, Luciano e André Silva é um dos melhores ataques reservas do futebol brasileiro. Então discordo completamente de afirmações como o São Paulo não tem um bom time reserva no ataque. Discordo completamente, tá? A zaga reserva é Sabino e Tressoldi. O lateral esquerdo reserva seria um Wendel ou um Enzo Dias. O lateral direito reserva é o Igor Vinícius e tem o Mike, que pode subir. E a dupla de volantes reserva o trio de volantes reserva é Luiz Gustavo, Marcos Antônio, Bobadilha e ainda tendo um Negruti para tentar ali o seu espacinho ao sol. Acho que o time de São Paulo é sim fortíssimo, porém eu considero que precisa o Negruti tentar jogar até para não comprarmos o Marcos Antônio. Precisa o Matheus Alves, meia, reserva, urgentemente começar a jogar, até para ele renovar o contrato, até para ele poder ser vendido de maneira cara. Nós tínhamos o William Gomes até ontem, vendemos a preço de nada, e agora sobram Henrique Carmo e também o Lucas Ferreira para fazer uma ponta direita reserva do time do São Paulo, não precisando assim ter o Eric, que tá tropeçando na bola, não tem força no pé. Dito isso, acho sim que o São Paulo tem já um time reserva muito qualificado, muito mesmo, e acho que o São Paulo tem tudo para ir bem se o Zubeldia tivesse um pouquinho mais de visão de jogo. Eu penso assim. É claro, se você pensar o que é ir bem, né? É ganhar um brasileiro. Ficar em segundo, terceiro, não acho que é ir bem. Segundo, ainda vai lá. Mas o São Paulo tem que ganhar alguma coisa. Tem que jogar uma Libertadores para ganhar, e não como foi esse jogo contra o Palmeiras, que você coloca o Oscar de volante. O outro jogo contra o Palmeiras, que você tira Oscar e Lucas. Tem que ser para ganhar. Não como um coitadinho, como foi com o Atlético Mineiro na Copa do Brasil do ano passado. Um time de coitadinho que não mexia. E se ganhasse era obra do acaso. Tem que entrar e impor jogo também. Então acho que o Zubeldia não é técnico pro São Paulo também por isso. Ele não impõe jogo nunca. Não impõe jogo contra a Ponte Preta. Não impõe jogo contra a Inter de Limeira. E não impõe jogo contra o São Bernardo. Acaba fazendo 3 gols aí porque jogou com um time misturado. Então precisa sim. E acho que o meia reserva, se o Matheus Alves e o Rodriguinho não derem conta, acho que aí precisa. Se o Oscar machuca, três batidinhas na madeira. Se o Oscar machuca, o Brasileirão vai ser comprometido. Aí é Luciano de meia, aí é horroroso. E o Zubeldia também precisa ver essa questão do Luciano, né? Antes de eu falar daquelas regrinhas que estão pra mudar, essa questão do Luciano tá incomodando bastante já também, Zubeldia. Vamos ver se a gente muda isso aí. Falando agora de cabeça fresca, precisa mudar urgente essa questão do Luciano aí, colocar ele no banco de reservas, pro Oscar poder ser o meia criativo, e o Wendel, pra mim, tem que vir pra jogar. Gente, olha só, os times estão discutindo uma mudança de 9 para 6, o número de estrangeiros inscritos no Campeonato Brasileiro por rodada. Então, por jogo, né? Então, assim, você pode ter 9 estrangeiros no seu time, beleza. Mas aí eu vou pro jogo. Eu só posso inscrever 9. 6. Só pode escrever 6. E o que é o impacto disso? O São Paulo, por exemplo, ele tem lá Bobadilha, né? Caleri, 2. Quem mais aí? Bobadilha, Caleri. Agora vai ser ruim a memória aqui. Arboleda, Alan Franco, já são 4. Enzo Dias, 5. Cédric Soares, 6. Pronto, acabou. Não pode ter mais. Não pode ter mais somente esses 6 aí. Se pensar aqui, deixa eu ver. Ferrarese, titular. E aí, já são 7, já não pode mais inscrever um deles. De todos que eu falei aqui, o Bobadilha perderia a vaga. Percebeu? Porque aí é o único reserva. Ferrarese é titular, o Cédric titular, Enzo titular. Caleri, quem mais? Tem alguns aí que são titulares. Aí você pensa, peraí, não pode mais 9, só pode 6. Um perde a vaga. Então essa mudança, ela é uma mudança que atrapalha os times brasileiros, só que ela ajuda as equipes de base, que a discussão nós estamos dando pouco espaço para as categorias de base. E eu acho que é uma discussão bastante honesta, bastante genuína, que tem realmente, que precisa ter. A equipe de base do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, do Grêmio, do Inter, do Flamengo, do Botafogo, elas são piores do que jogadores como o Bobadilha, como, por exemplo, aí o Ferrarese, como, por exemplo, aí aquele, vamos pegar um do Palmeiras aqui, um Richard Rios. São piores ou não são? Talvez sim, em alguns
algumas posições não. Quem contratou Pabon, Guizal, sabe bem o que eu tô falando. Nem sempre o gringo é melhor, né? Muito pelo contrário. Então, eu acho que é uma discussão boa pro futebol brasileiro. E a outra discussão é o número de times que cai no Brasileirão, de 4 para 3. E eu acho que essa discussão também é legal, porque tá muito evidente que com o futebol equilibrado aqui no Brasil, ou você está na Libertadores ou você briga para não cair. Classificam 8 para Libertadores normalmente, não é assim? São os 4 primeiros, aí o cara ganha a Copa do Brasil, outro ganha a Libertadores, outro ganha a Sul-Americana. Normalmente o time que está indo bem no Brasileiro, ele ganha uma Libertadores, uma Copa do Brasil. E vai abrindo vaga. Aí essas vagas que vão indo abertas, você vai até o 8º para classificar para Libertadores. O 8º tá na Libertadores. Aí do 9º, 10º até o 15º ali, cai o 16º, 7º, 8º, não. Cai o 17º, 18º, 19º e 20º. Então, do 9º até o 17º ali é um equilíbrio de pontos muito grande. Aí ainda tem a Sul-Americana. O cara que não tá na Libertadores, ele está brigando para não cair. E o que não cai tá na Sul-Americana. Então, realmente é uma fórmula pesadésima de pensar. Dito isso, os times querem que não caia mais 4 times e apenas 3. E eu acho que é uma coisa legal para quem tá na Série A e ruim para quem está na Série B tentando chegar na Série A e ganhar os prêmios ali, os valores que envolvem a mudança de série, sobretudo no Campeonato Brasileiro. Paga-se muito mais para um time de Série A do Brasileiro do que para um time de Série B do Brasileiro. É uma discussão legal, gosto, acho que é a melhoria, e para mim a discussão que deve ter agora, a principal, é a profissionalização da arbitragem. Essa, aparentemente, não começou ainda com os clubes, e é fundamental. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, chega nesse likeão aí, tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!